Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Valdir Veríssimo e não poderia ser diferente. Quero começar esse vídeo parabenizando você, torcedor do São Paulo, parabenizando o clube, instituição São Paulo Futebol Clube, que volta a ser protagonista do Campeonato Nacional após ter ganho o Campeonato Paulista. Ganha dessa vez essa edição 2023 da Copa do Brasil, que em termos de relevância de títulos ela é muito mais importante do que o Campeonato Paulista, sem desmerecer o Campeonato Paulista, os campeões de Campeonato Paulista. Mas esse título aqui ele é muito mais importante ainda para o São Paulo, afinal era o título que faltava para o São Paulo poder se gabar então de ter ganho todos os títulos possíveis que disputou em sua história. Quero parabenizar também Dorival Júnior, que deu uma volta por cima incrível após ser demitido do Flamengo para ganhar a Copa do Brasil em cima do próprio Flamengo. Então depois da vinheta eu vou falar também sobre essa rodada de segunda-feira, jogos importantes de Série A e Série B de Campeonato Brasileiro, o Vasco que pode sair então finalmente nessa rodada da zona de rebaixamento e o Juventude que na briga pelo acesso à Série A pode então chegar ali a ficar entre os 4 primeiros colocados da Série B. Então não saia daí que depois da vinheta uma chuva de informações para vocês aí, ó. Palmas para você, torcedor de São Paulo. Então, anda a vinheta, editor. Tamo junto. Bom, vamos lá então, sem enrolação. No vídeo de ontem, sobre um vídeo especial sobre essa Copa do Brasil, eu fiz uma análise pré-game São Paulo e Flamengo, pré esse segundo jogo da final entre São Paulo e Flamengo, dizendo que o primeiro confronto o São Paulo tinha ganho os 90 minutos lá no Maracanã por 1-0 contra o Flamengo. Isso, um empate apenas, um empate já era interessante para o São Paulo ser campeão dessa edição da Copa do Brasil. Então o fato é que nessa análise eu fiz uma contagem simples ali, dizendo que na minha precificação, na minha análise, em 10 jogos seriam 3 vitórias para Flamengo, 3 vitórias para São Paulo e 4 empates. Então esse jogo era um jogo que provavelmente teria um empate ali como uma grande probabilidade de acontecer, levando em consideração também o estilo de jogo do Dorival Júnior, quando se joga ameaçado, consegue parar times como parou o Flamengo, sim, como parou também o Palmeiras. Eu acho que até a vitória contra o Palmeiras foi muito mais importante em termos técnicos e táticos do que propriamente dita essa vitória e esse empate contra o Flamengo. Afinal, o ambiente do Palmeiras era, como sempre, muito bem estável, sem muitas crises, claro que uma ou outra ali de bastidores, mas bem diferente do ambiente que é o Flamengo atualmente. Então, se você pegou esse empate a 3,40, parabéns para você também. Foi uma boa de uma entrada. Também é onde estava o valor, afinal um Lei São Paulo a 2,40 eu achava um pouco alto e um Lei Flamengo a 3,45 também altíssimo. Falando do jogo então, o São Paulo que vinha com uma vantagem por 1-0, já tinha ganho no Maracanã, veio diante da sua torcida, com mais ou menos ali em média bem próximo a 64 mil torcedores no Morumbi nessa tarde de domingo, a quente tarde de domingo em São Paulo. Então o tricolor paulista conseguiu se confirmar ali então campeão dessa edição da Copa do Brasil. Para mim, merecidamente, sem sombra de dúvida, se fez a justiça dessa vez para o campeão São Paulo. São Paulo veio de uma boa campanha, patinou no começo da Copa do Brasil, sofreu até ali contra o Sport, foi classificar nos pênaltis contra o Sport, mas depois que o Dorival chegou, eu não lembro se o Dorival já era o técnico contra o Sport, mas eu acredito que não, que era o Rogério ainda. Mas fato é que quando o Dorival chegou, as coisas mudaram, o ambiente mudou, tudo na real mudou no São Paulo. E o São Paulo focado que estava na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, vamos deixar a parte. Afinal, São Paulo vem de 8, pode ir aí para 9 jogos sem vitória na próxima rodada. Mas se tratando de Copa do Brasil, o planejamento do São Paulo foi perfeito. E só não foi mais perfeito porque não venceu o jogo ontem, mas o torcedor São Paulino não tá nem aí se tivesse que perder por 1-0 e ganhar nos pênaltis. O que vale é o título da Copa do Brasil, colocando novamente o São Paulo aí protagonizando no cenário nacional. O Dorival Júnior, então, mudando o ambiente do São Paulo, voltando a falar de Dorival, foi demitido no começo da temporada e perdeu a chance, a oportunidade que eu acho que era de merecimento dele, era mérito dele poder conduzir o Flamengo na final do Mundial, nos jogos finais de Mundial, ali semifinal e final. A final tinha dado um título de Libertadores e de Copa do Brasil ao Flamengo
e a diretoria o tratou ali como um nada, como alguém que não entendesse de futebol. Acredito que o Dorival foi muito subestimado e no melhor estilo aqui se faz, aqui se paga, ele teve a oportunidade de mostrar com quantos paus se faz uma canoa para a diretoria do Flamengo e foi muito superior ao Flamengo nos dois jogos. Fato é que nesse primeiro tempo desse jogo de ontem, o Flamengo chegou a ser um pouco superior ao São Paulo em alguns momentos, conseguiu fazer logo no início o que não tinha feito no jogo anterior inteiro no Maracanã, conseguiu chutar no gol, ameaçar o gol do tricolor, mas conseguindo ali então um gol com o Bruno Henrique no final do primeiro tempo, não conseguiu segurar o placar e tomou logo um gol na sequência, para mim numa saída ruim do goleiro do Flamengo, que acabou dando um rebote ali para o Rodrigo Nestor, que acertou um balaço, um golaço. Parabéns também para o menino Rodrigo Nestor, que além de ter o pai aniversariante, além de dar um gol de presente ao pai, conseguiu aí também o título de Copa do Brasil, também para presentear o pai, que era o aniversariante do dia. O jogo foi muito bem pegado no primeiro tempo, ali eu acho que não tinha muitos estudos de propostas, o Flamengo mais na base ali da loucura de precisar fazer o gol, mesmo antes de conseguir o gol, na loucura ali de precisar fazer um gol, conseguiu então uma vitória por 1-0 no finalzinho, e o São Paulo ali tentando se segurar também, não avançando muito para também não dar brecha ao Flamengo, afinal o empate interessava ao São Paulo. E se existe hora boa para acontecer um gol, foi esse do Rodrigo Nestor no final do primeiro tempo, que deixou as coisas iguais ainda na volta do intervalo. Eu acho que se o São Paulo voltasse com 1-0 no placar, com a desvantagem, com o jogo indo para os pênaltis diante da sua torcida, eu acho que a pressão seria um pouco maior, podendo até desestabilizar um pouco o time do São Paulo, que é muito bom sim estar fechado com o Dorival ali, e tem uma mentalidade muito forte também. Então se mostrou, mesmo quando ameaçado, se mostrou sabendo o que tem que fazer. Falando isso, pego como parâmetro uma jogada no segundo tempo ainda, quando o Lucas sai contra-atacando, sai driblando um, driblando o outro, e infelizmente para o São Paulo, não sei se infelizmente ou felizmente, porque eu não sei se essa era realmente a estratégia, mas não tinha ninguém junto com ele, então ele tem que parar a bola no meio de campo, voltar a bola lá atrás, mostrando então que o São Paulo estava confortável em ficar no seu campo de defesa e deixar o Flamengo jogar, deixar o Flamengo vir para cima, e afinal o Flamengo não conseguiu vir para cima no segundo tempo, foi só lá no final do segundo tempo, na base da loucura, acertou alguns chutes, umas boas defesas do goleiro do São Paulo, evitando até um gol, que seria o gol da vitória do Flamengo e levaria o jogo para os pênaltis no finalzinho. Mas fato é que o São Paulo foi muito superior ao Flamengo nesses dois jogos de finais, foi muito superior também ao Corinthians, também foi muito superior ao Palmeiras. Eu levo o jogo contra o Palmeiras como um parâmetro para colocar então o São Paulo como favorito nessa final. O ambiente do Flamengo também não ajudou em nada. Fato é que, fechando a equação, então, o São Paulo é campeão da edição 2023 da Copa do Brasil. E o Flamengo também consegue um feito, que foi perder 8 finais nesse ano. Esse time do Flamengo, se você pegasse no começo do ano, a gente fazia projeções de quantos títulos o Flamengo iria ganhar e não imaginava, não passava pelo menos pela minha cabeça, pelos programas de esportes dos quais eu acompanho, não passava pela minha cabeça e nem pela deles, pelo que eu tenho acompanhado, que o Flamengo iria perder todos os títulos disputáveis nessa temporada 2023. Então, eu acredito que o São Paulo vai ser demitido, se não hoje, aí talvez nas próximas horas. Mas eu acho que a mudança do Flamengo vai além do campo, vai além de demitir o Sampaoli, vai muito também extra-campo, falando ali de diretoria, Landim, Spindle, Marcos Braz. Então acho que a reformulação precisa ser ali de fora para dentro, porque dentro de campo o Flamengo é um time, é um elenco muito forte, a gente sabe do que esse time é capaz. Se fosse ali capaz de fazer um bom jogo ontem, eu acho que iria dificultar e muito para o time do São Paulo. Então acho que o flamenguista aí, assim como eu, que sou imparcial nesse momento, faço uma análise e acho que o flamenguista concorda comigo de que a mudança tem que ser de fora para dentro, e claro que dentro também precisa de mudança. O São Paulo não deu certo, a diretoria vem contratando técnicos que não deram certo no Flamengo. O único técnico que deu certo, que foi o Dorival Júnior, que conseguiu acertar o ambiente, entregar 2 títulos expressivos para o Flamengo, foi demitido no começo da temporada.
foi e passou uma vergonha no Mundial. Teve ali o Vitor Pereira, depois o próprio Sampaoli também não conseguiu entregar o que a torcida esperava. Eu já imaginava que o Sampaoli não conseguiria fazer um bom trabalho no Flamengo, conhecendo o Sampaoli por outros times do quais ele passou. Ele não é um técnico que costuma fazer bons trabalhos, até tem um ou outro ali, mas o ambiente, o vestiário do Sampaoli, ele é muito ruim. Então, fato é que depois daquela briga do, do membro da comissão técnica do São Paulo com o Pedro, as coisas ficaram ainda piores e o ambiente do Flamengo, eu acredito que tenha cooperado para mais esse vice-campeonato. Então aí, muito parabéns ao São Paulo, boa sorte aí na sequência do ano, afinal acho que o ano acabou para o São Paulo, porque não vai cair para a segunda divisão, já tem a vaga para a Libertadores do ano que vem garantida, precisa, claro, prestar atenção nesse Campeonato Brasileiro. O próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Corinthians, então aí o jogo da ressaca após título é contra um rival. Se o São Paulo ainda conseguir ganhar esse jogo contra o Corinthians, acredito que uma derrota para o torcedor são paulino não irá mudar o ambiente, o otimismo do torcedor são paulino, mas uma vitória sim pode colocar ainda mais aquele tempero no título pós-Copa do Brasil. Já o ano do Flamengo, então, em busca por títulos acabou, já que o Campeonato Brasileiro para mim já está muito encaminhado para o Botafogo, mostramos isso e falei isso sobre outros vídeos pós-resultado dessa última rodada de Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras, que estava ali perseguindo o Botafogo, perdeu, e mesmo o Botafogo perdendo, o Grêmio ainda não alcançou o Palmeiras, então segue ali os 7 pontos, mas o Palmeiras tinha a chance de se aproximar ainda mais do Botafogo, não conseguiu nessa rodada e acho que não conseguirá também nas próximas, afinal o foco do Palmeiras agora é por Libertadores. Falarei sobre essa semifinal de Libertadores quando chegar ali quinta-feira, quarta ou quinta-feira, estarei jogando também um vídeo especial sobre as semifinais Inter e Fluminense, Boca Juniors e Palmeiras, Palmeiras e Boca Juniors, Fluminense e Inter. Então, ao Flamengo resta fazer uma campanha de recuperação nesse Campeonato Brasileiro, ou então pelo menos se manter ali aonde está, ou então vai acabar ficando até mesmo fora da Libertadores da América do próximo ano. Então falado então, fecha a conta, passa a régua, São Paulo campeão da Copa do Brasil, não falaremos mais de Copa do Brasil nesse ano. Vamos para às 18h30 dessa segunda-feira, Avaí contra a Juventude, o time do Avaí que mesmo que perca para o Juventude, então não ficará na zona de rebaixamento, não entrará na zona de rebaixamento nessa rodada, já está fora, pode ainda ampliar a sua distância para o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento, mas eu acredito que ao Juventude tem muito mais interesse nesse confronto de hoje em Florianópolis contra o Avaí. Afinal, o Juventude está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, na Série B, e se ganhar hoje pode chegar ali ao quarto colocado, a ficar entre os 4 colocados ali na briga por título. Eu acredito que matematicamente ainda dá para o Juventude brigar por título, mas eu acho um pouco improvável. Fato é que a briga por acesso está muito plausível ali, muito é, possível para o Juventude, para o torcedor de Juventude. Então acho que o Juventude tem muito mais interesse nesse jogo do que o próprio Avaí. Afinal, se trata aí de um, entre aspas, clássico regional, dois times aqui do sul do país. Então o Juventude pode jogar aí contra o Avaí, que não fez um bom campeonato brasileiro até aqui, não vem fazendo bons jogos, ao contrário do Juventude que está ali brigando ainda por título e brigando pelo acesso. Odds de 3.90, 3.3, 3.8, 3.90 para a vitória do Avaí, 3.8 para empate, 3.3 para a Juventude é a minha precificação. Para a Lei Avaí, 3.6, Lei Empate a 3 e Lei Juventude a 1.50. O mercado está me dando uma odd de 2.78 back Avaí, 2.98 empate e 3.25 back Juventude, bem próximo ali do que eu precifiquei. Então a questão agora é o Lei Avaí a 2.80 me interessa e muito, na verdade muito mesmo esse Lei Avaí a 2.80, afinal pegaria 3.6, a 2.80 para mim está muito abaixo do que eu pegaria esse Lei, assim também como o Lei Empate que bateu ali na tampa, um Lei Empate a 3 também pode ser que eu esteja fazendo esse Lei Empate, mas a princípio esse Lei Avaí a 2.80, acreditando em um empate mais do que numa vitória do Avaí. Então estarei olhando com carinho para as escalações ali perto das 5h30, perto das 5 horas da tarde ali, estarei
dando uma estudada em cima das escalações e das formações desses dois times para então fazer essa entrada em Lei Avaí. Às 21 horas, Novo Horizontino contra ABC. Esse jogo também passa muito para o Juventude. O Novo Horizontino provavelmente entrará em campo sabendo já o que precisa fazer para continuar em quarto colocado, para continuar no acesso ali à Série A. Afinal, acontecerá depois do jogo do Juventude. E o Juventude, caso ganhe, o Juventude tem 47 pontos, o Novo Horizontino tem 48. Então, uma derrota do Novo Horizontino e uma vitória do Juventude faz com que o Juventude passe à frente do Novo Horizontino, que joga contra o ABC, o pior time dessa Série B de Campeonato Brasileiro nessa edição. É o time que tem apenas 2 vitórias, tem apenas 16 gols marcados, então é o pior ataque, é o time que menos venceu. Vai pegar o Novo Horizontino, que é o quarto colocado com 48 pontos, 15 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 36 gols marcados e 20 gols sofridos. Então a campanha do Novo Horizontino ainda jogando como mandante ainda melhor, com 22 gols marcados e 9 gols sofridos apenas. Provavelmente é lógico assim, obviamente, que o Novo Horizontino é muito favorito contra o ABC, que está na lanterna do campeonato brasileiro Série B. Então, esses dois jogos, essa rodada de Série B dessa segunda-feira pode ter ali uma troca de liderança, uma troca de posições entre Novo Horizontino e Juventude na briga pelo acesso. Às 20 horas, Campeonato Brasileiro Série A, rodada atrasada, 15ª rodada atrasada de campeonato, 15ª rodada entre América Mineiro e Vasco, rodada atrasada, rodada que foi cancelada lá na 15ª. Então o Vasco, se vencer esse jogo, pode sair da zona de rebaixamento. O Vasco, que tem a 18ª campanha com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 25 gols marcados e 34 gols sofridos, vai pegar então o América Mineiro, que é o 19º colocado, é o time que mais sofreu gols quando joga como mandante. Então o Vasco tem aí essa missão, após ter ganho e muito bem o jogo contra o Curitiba, tá fazendo o campeonato aí, que é o seu campeonato, que é o contra o Curitiba, que é contra o América Mineiro, que é assim ali na briga para se permanecer, para continuar na Série B, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então acredito que o Vasco tem até um pouco de favoritismo para esse jogo, mais um back Vasco a 2,76 ou um lei América Mineiro a 2,90 eu acho um pouco fora, mas desejo aí então boa sorte aos torcedores do Vasco, aos torcedores do América Mineiro, que também podem comemorar ali essa saída do Z4 como um título. Fica aí, então esse desfecho aí para esse vídeo. Do mais, quero pedir para você se inscrever, caso você não seja inscrito, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, tente trazer mais usuários para cá, isso daí vai me ajudar muito a estar crescendo aqui no YouTube, afinal o YouTube pode entender que o meu conteúdo está sendo bem aceito e estará entregando também a outras pessoas que não são inscritos aqui no canal, mas que tenham interesse pelos assuntos aqui tratados. Do mais, novamente, meus parabéns ao torcedor de São Paulo, ao Clube Instituição São Paulo Futebol Clube. Um abraço e até amanhã com um vídeo analisando então essa rodada, os resultados dessa rodada de segunda-feira e também projetando como será essa rodada de terça-feira. Um abraço e até mais.